Qual é o caminho para uma vida plena com Deus aqui na terra? O Salmo 34, versículo 14, tem a resposta. O salmista escreveu assim: afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e faça tudo para mantê-la. Então aqui nós temos 4 passos para uma vida plena com Deus. Primeiro passo, afastar-se do mal. Do mal que temos no mundo e do mal que temos dentro de nós, em nosso pensamento, em nossa mente, em nosso coração, em nossos lábios. Precisamos nos afastar dos caminhos maus deste mundo, das pessoas violentas, das pessoas que querem apenas fazer a guerra, que querem apenas atacar, destruir, só pensam mal. Precisamos afastar, distanciar, evitar ter parceria com essas pessoas e construirmos a nossa tenda nesses lugares marcados pelo domínio da impiedade, das trevas. No Salmo 1 nós lemos que feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós precisamos evitar o mal, nos afastar do mal que há fora de nós. Mas nós precisamos também de nos livrar do mal que há em nós, em nosso coração, em nossa mente, o egoísmo, o orgulho, a soberba, a vaidade, todos esses sentimentos, todas essas atitudes, essa fome de vingança, todas essas coisas que há em nosso coração, em nossa mente, precisamos nos desvencilhar disso, tomar consciência disso. Afastar-se do mal, evitar o mal, em outras palavras, significa arrependimento, é dar a meia volta, é abandonar esses caminhos, essas práticas, esses pensamentos, esses sentimentos, essas ideias que não procedem de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esta consciência que ele tinha de que o mal estava também nele, não apenas no mundo. Ele disse: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então nós precisamos de, todos os dias, tomarmos consciência disso e evitar e nos afastar deste pensamento, desta atitude. Davi falou sobre a mesma coisa. No Salmo 51, ele disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está falando da fecundação, do ato em que ele foi fecundado no ventre da sua mãe, não. Ele está falando de sua natureza. Ele está falando: Senhor, eu sei que desde sempre eu sou pecador, eu sou mau, e eu preciso entregar isso nas tuas mãos, eu preciso da tua ajuda para me livrar deste mal que há em mim e deste mal também que há no mundo, essas trevas que me atraem. Então, o primeiro passo para uma vida plena com Deus aqui na terra começa com este afastar-se do mal, apartar-se do mal, evitar o mal. O segundo passo é praticar o bem, fazer o bem. Fazer o bem em todos os lugares por onde passarmos. Fazermos o bem para
todas as pessoas, independente da cor da pele, da etnia, da nacionalidade, do sexo, da idade. Sim, fazer o bem a todas as pessoas. Como nós precisamos fazer isso? Fazer o bem com as nossas mãos, as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos lábios, fazermos o bem. Esse é o segundo passo, é o segundo desafio. Não apenas deixar de fazer o mal, é importante, mas fazer o bem, vestir o que está nu, dar comida ao que está faminto, dar perdão ao que precisa, promover a justiça para aquele que está sofrendo injustiça, dar suporte, ajuda àqueles que são os mais vulneráveis, os pobres, as viúvas, os órfãos. Como precisamos fazer o bem. Sim, o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos brilhar no mundo a luz de Cristo, a luz de Deus. Nós precisamos ser aquele sal que vai impedir o apodrecimento, a deterioração do mundo, das pessoas, das relações humanas, dos lares, das famílias, das escolas, do país, da terra. Então Jesus Cristo disse que brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então a segunda coisa que nós precisamos fazer para uma vida plena com Deus aqui na terra é fazer o bem, praticar o bem. Então, primeira coisa, evitar o mal, deixar de fazer o mal. A primeira coisa é isto. A segunda coisa, fazer o bem, praticar o bem, em todo tempo, em todos os lugares, a todas as pessoas, em casa, na igreja, na escola, na rua, no trabalho, fazermos o bem. O terceiro passo é buscar a paz. Não é fácil buscar a paz. É difícil buscar a paz. Parece que há apenas duas opções para nós: agredir ou ser agredido, agredir ou fugir, matar ou sermos mortos, punir ou sermos punidos, desumanizar os outros. E quando desumanizamos os outros, desumanizamos também a nós mesmos. Somos um ser espiritual, mas somos também um ser animal. Mas parece que agimos mais no nível animal do que no nível racional, ou do que no nível de Deus, no nível espiritual. Não é fácil buscar a paz. Buscar a paz com as pessoas que pensam diferente de nós. Buscar a paz com as pessoas que são diferentes de nós. Mas esse é o nosso desafio. Isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus tinha no seu colégio apostólico, tinha Mateus, que trabalhava para Roma, era um cobrador de impostos. Mas tinha também Simão o Zelote, que queria a destruição de Roma. Então, pessoas diferentes nós encontramos ao lado de Jesus. Encontramos pessoas como André, mas como Pedro, como Felipe, como Natanael, pessoas diferentes. E como parece difícil conviver, sermos amigos de alguém que pensa diferente de nós. Quando nós declaramos a guerra contra alguém, mesmo que seja por motivos, entre aspas, éticos,
racionais ou filosóficos. Na verdade, a guerra, mesmo quando sustentada por esses argumentos éticos ou filosóficos ou racionais, a guerra significa que falhamos na nossa capacidade de construir a paz, com inteligência, com sabedoria, com paciência, com longanimidade, com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo. Então, o salmista disse, busque a paz. Deus falando para você e para mim, busque a paz. Busque a paz no seu lar, com seus filhos que pensam diferente de você, com a sua esposa, com seus vizinhos, na igreja, na escola, no trabalho, na rua, no país, no mundo. Busque a paz. Ao invés de promover a guerra, de desumanizar o outro, de satanizar o outro. Não, vamos procurar amar o outro, entender o outro, dialogar com o outro. Vamos buscar a paz com paciência, com perseverança. A Bíblia nos diz que o sábio, o caminho de uma pessoa sábia é o caminho da paz. A Bíblia diz que conformosos são os pés dos que anunciam a paz, profeta Isaías. A Bíblia nos diz que a paz é fruto do Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo, quando estamos cheios de Deus, do Espírito Santo, em nossa mente, em nosso coração, um desses frutos, ou dos gomos deste fruto do Espírito, é a paz. Paz no nosso falar, paz no nosso agir, paz no nosso trabalhar. Vamos construir a paz. Sim, o mundo precisa de paz. O Senhor Jesus Cristo diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. A paz não está nas armas da guerra, não. O nosso Deus é o Deus de paz. Essa é a nota dominante, este é o ensino principal na Bíblia sobre Deus. É verdade que há alguns textos que falam de Deus como homem de guerra, como em Êxodo capítulo 15, em Deuteronômio 20 diz que Deus vai pelejar por nós. É verdade, temos essas informações, mas a nota dominante, o ensino maior sobre Deus é que ele vai transformar as armas de guerra em instrumentos, em ferramentas para a agricultura. Sim, ele fala do Messias como o príncipe da paz. Sim, e Jesus, quando nasceu, quando ele aparece como o príncipe da paz, aquele que veio fazer a ponte entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo. Em Cristo somos um. As diferenças acabam, porque o Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio derrubar os muros de separação, de inimizade entre nós, seres humanos. Ele disse, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Em Jesus nós temos paz. Nos ensinos de Jesus, na vida de Jesus, na morte dele por nós, na ressurreição de Jesus, na vitória contra Satanás, contra a morte, quando ele envia o Espírito Santo para morar em nosso coração, em nossa mente. Em Jesus, em Cristo Jesus, você e eu podemos ter paz. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 9, que felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o nosso Deus é Shalom, o nosso Deus é Irene, o nosso Deus é Deus de paz e não Deus de guerra.
ele quebrou o arco, quebrou a espada, quebrou os carros de guerra, sim. Esta é a mensagem do salmista, esta é a mensagem do profeta Isaías, do profeta Miqueias, esta é a mensagem da Bíblia. Nosso Deus, o que Ele quer conosco é paz, e por isso Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. E a quarta e última etapa nesse caminho, nesta senda para uma vida plena com Deus, é manter a paz. Precisamos todos os dias trabalhar em favor da paz. Tomar cuidado com os nossos lábios, porque uma palavra pode destruir a paz. É verdade, uma palavra de agressão, ríspida, de ofensa, e não de amor, de perdão, de apreciação. Precisamos tolerar mais, sermos mais tolerantes, julgar menos, condenar menos, perdoar mais, apreciar mais, destacar mais as coisas certas, as coisas positivas do outro do que as coisas negativas. Precisamos aprender a falar da paz, precisamos aprender a ensinar a paz, precisamos aprender a construir a paz, precisamos aprender a manter a paz sólida todos os dias. Este é um trabalho diário, paciente, perseverante. Eu gostaria de convidar você a crer e a trabalhar para que aquele que você considera um inimigo se transforme num amigo. E a crer na transformação não apenas do outro, mas na sua transformação também. Crer que este homem espiritual pode tomar o lugar, ser mais poderoso e dominante do que o animal agressivo que habita em nós. Vamos agir mais, não no nível animal, e não necessariamente no nível intelectual e racional, mas no nível de Cristo, que é o nível de Deus. Perdoar, amar, consolar, andar a segunda milha. Vamos fazer isto. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu vou perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensina como agir, como falar, como viver, como ser um filho de Deus, um pacificador. Que você e eu possamos, então, fazer isso que o salmista nos ensina no Salmo 34, versículo 14. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e faça tudo que for possível para mantê-la. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração e o meu coração. Que nós possamos, guiados pelo Espírito Santo, vivermos aqui na terra como Jesus Cristo. Porque assim é que teremos uma vida plena com Deus. Seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.